Esse é o Café com Semi de número 153 e mais uma vez eu não estou conseguindo programar a hora exata que começa o Café com Semi, então eu fico aqui, enfim, gravando esses vídeos para poder lançar no podcast. Vocês sabem que eles estão no podcast e o tema hoje é ENAD, ENARE, ENAMED e outras provas, né? ENAD, ENARE, ENAMED e outras provas, né? Vamos lá. Tá salvo aqui. Vocês estão me ouvindo e ouvindo? Só me digam aí se vocês estão me vendo. Só para contextualizar, né? Saiu agora um resultado que a mim me alegrou muito, porque a nossa faculdade aqui em Ubá tirou a quinta maior nota do Brasil, né? Incluindo faculdades federais, faculdades públicas. Algumas estaduais não participam, mas dentre mais de 300 nós tiramos a maior nota, tá? Com base num conceito chamado CPC, e 20% dessa nota é uma nota do ENAD, que é uma prova que alguns alunos fazem, né? Então, o que é o ENAD? Exame Nacional do Estudante, né? Você tem o Enem, que é o Exame Nacional, eu esqueci a sigla, né? Mas o ENAD é o Enem do cara que está se formando, né? Que avalia ali o grau de conhecimento técnico na faculdade que ele está fazendo, né? E, enfim, os alunos faziam o ENAD a cada 3 anos, uma prova que gerava uma certa tensão na faculdade, gerava uma certa tensão entre os alunos, não se sabia exatamente para que se usaria a nota do ENAD, né? Então essa nota também ajuda a turma como um grupo, né, em alguns editais de prova de residência. Aí sai agora, né, uma notícia de que muitas faculdades foram mal nessas provas e muitos alunos me mandam mensagem preocupados com isso. Minha faculdade tirou uma nota ruim, o que eu faço, o que eu deixo de fazer? Enfim, professores também se frustram com o desempenho ruim da faculdade. Então, pessoalmente no meu Instagram, principalmente no privado, isso tem sido muito movimentado, né? E vocês que são alunos, e aí eu acho que a maioria do público realmente é de alunos de medicina. Então, vocês que são alunos são bombardeados com essas mudanças, né? Então, maioria não, mas uma parte considerável quer fazer prova de residência e está se preparando de acordo com a maioria dos editais antigos, que consideravam a nota da prova mais um currículo, né? Aí tem até gente que ensina como fazer currículo, né? Como que se faz currículo, enfim. Vocês começam a preparar, isso causa um problema na faculdade, porque muitas ligas acadêmicas e muitos projetos de extensão e muitos eventos, simpósios, eles começam a ser valorizados. Eles são valorizados pelos pontos que geram para os participantes, para o presidente da liga, porque isso pontua mais no edital, e começa a gerar uma tensão nos alunos para montar o currículo. Vocês também ficam enfurnados no Instagram e começam a ouvir aí a propaganda de um monte de gente que quer vender curso de como montar currículo, e vocês vão ficando mais nervosos e querem ter ali um currículo perfeito, que pontue ali o máximo, como se você não tirasse ali o máximo, o melhor currículo possível, você sairia em desvantagem numa prova que viria, sei lá, daqui a 5 anos, 3 anos, 4 anos, e gera uma tensão na faculdade, né? E aí começa a aparecer o que é uma consequência evidente. Se você começa a aumentar muito o número de estudantes de medicina, se você começa a cobrar desses estudantes, além de uma prova, um currículo que envolve uma série de atividades, a probabilidade de aumentar a fraude é muito grande. E aí a gente começa a ver relatos de gente que vende publicação em artigo, trabalho, aí tem inteligência artificial aí, e a questão do currículo passa a ficar duvidosa, porque o cara, enfim, ele fez essa liga de verdade, ele participou desse projeto de extensão de verdade, ele escreveu, participou desse artigo de verdade, né? Ninguém sabe, enfim, isso é pontuado, o cara, né, pode ganhar ponto num currículo, numa prova por causa disso. Aí saiu, até comentei no Instagram há uns meses talvez, essa questão da fraude, né, da fraude do currículo. E as pessoas que pagavam para incluírem seus nomes nos artigos, depois usavam esse artigo para passar no currículo. Beleza, é uma fraude. Mas,
fraude, lidar com faculdade, e medicina principalmente, e ignorar que os alunos são capazes de fraudar é uma inocência, porque os esquemas de cola, eles são brutais, né? Isso aí há muito tempo. E aí eu posso falar isso porque eu não colava. E eu falo publicamente aqui que eu não colava mesmo, né? Então, assim, se tiver alguém da minha faculdade que vai escutar aqui, ninguém vai dizer que eu participava de esquema de cola, porque eu não participava. Mesmo porque eu sentava na frente e acabava a prova rápido, é uma característica minha. Mesmo se eu fosse mal na prova. Mas, assim, porque o esquema de cola é uma fraude. E se você começa a fraudar ali o processo, você também vai aprender a fraudar, né? E isso é algo extremamente danoso, né? Danoso. Se você participa de esquemas de cola, se você cola, assim, presta atenção, né? Isso é grave. Isso é algo imoral, é algo que pode ser, né, o início de um desvio de caráter. Né? O caráter se constrói com uma sequência de hábitos. Se você começa a ter hábitos ruins, você é um sujeito mau caráter. Né? Então, uma pessoa que passa ali a graduação inteira arrumando maneiras de fraudar as provas, são pessoas de mau caráter. Então, não acha que mau caráter é só o político que você critica porque rouba. Porque não. Existem, né, graduações e proporções, óbvio, mas isso aí é um desvio de caráter, sim. E os hábitos, eles são treináveis, você escolhe os hábitos, né? Você tem que fortalecer a sua vontade, já falei isso milhões de vezes nos podcasts, você tem que se fortalecer para ter hábitos bons e então ter um bom caráter. É isso. Ninguém nasce espontaneamente, ainda que cada um com as suas inclinações, com um bom caráter. Isso aí é treinado, isso aí é exercitado, e isso é fundamental. Fundamental para a sua vida, né? E para o que você vai construir. E aí, nesse contexto aí, enfim, né, os currículos das provas viraram ali para a residência, né, uma grande... eles englobaram um grande sistema de fraudes, né? As pessoas começaram a fraudar isso, beleza. E aí vem, né, assim, uma decisão de que determinada prova, o ENARE, ele não vai considerar mais currículo. Então, é só a prova. Então, o sujeito vai agora fazer a prova e a nota que ele tira é a nota final. Estou dando aqui, tá? Estou dando aqui a direção para onde a coisa está indo, tá? Não estou entrando em detalhe, né, dos editais, mesmo porque não saíram, né? O ENAMED, que é a nova prova da medicina, não saiu o edital. Então, se alguém está dizendo que o ENAMED vai substituir o ENARE, ou que o ENAMED é isso ou aquilo, isso é especulação, né? Ninguém sabe. O que tá escrito é que o ENAMED ele vai poder substituir o ENARE. Ou melhor, o que está escrito é que alunos vão poder usar o ENAMED, né, no ENARE. Agora, qual proporção, ninguém sabe. Mas, enfim. Então, vem aí agora essa notícia de que todo aluno de medicina vai fazer uma prova, que é o ENAMED, né, no ano que ele se forma. Ou melhor, enquanto ele for aluno. Ou seja, quem vai fazer o ENAMED desse ano, que a prova a princípio é em outubro, é o aluno que está no 11º, que está atualmente no 10º e no 11º períodos. Tá? Porque o que está no 12º agora, ele vai se formar no meio do ano, e em outubro do ano que vem ele já é médico. Então ele vai fazer o ENAMED se ele quiser. E aí ele tem que se inscrever à parte. Enfim, então o aluno que está no 10º período hoje, pensa bem, que vai fazer o ENAMED em outubro, ele vai fazer o ENAMED, né, em tese, com menos formação do que o aluno que está no 11º, porque esse aluno ele vai estar fazendo o ENAMED durante o 12º período dele. Desculpa, durante o 11º período dele. Enquanto o aluno da turma seguinte vai estar fazendo durante o 12º período dele. E esse que está fazendo o ENAMED no 12º período vai estar prestando residência no ano. Enquanto esse que faz no 11º só vai fazer a residência no ano que vem. Então ele faz uma prova esse ano, né, para usar no ENARE do ano que vem. Então tá confusa a história, né? Ninguém sabe exatamente para que lado que isso vai. Bom, uma oferta também enorme de pós-graduações, né? Enorme, enorme, enorme. Vocês são bombardeados também diariamente, isso aí é diariamente mesmo, né? Com soluções mais rápidas, né? Com algumas soluções de uma formação
que é evidentemente duvidosa, né? Quer fazer uma pós-graduação, né, de harmonia facial, de estética, de implante capilar, e de repente, de uma hora para outra, o sujeito muda a sua forma, né? E se apresenta na rede social de uma maneira absolutamente diferente, né? Com o intuito enfim, de atrair determinados tipos de paciente. Assim, fica estranho, todo mundo está vendo isso também. E vocês veem isso também, e muitos de vocês também não sabem interpretar, né? É outro problema, outra coisa que gera angústia, né? Outra coisa que gera angústia, essas promessas apocalípticas, né? Essas previsões, melhor dizendo, apocalípticas, como se a medicina estivesse entrando num ralo, né? Num buraco, estivesse acabando, que fazer medicina hoje não valesse mais a pena. E eu vejo isso também, né? As pessoas dizendo, né? Como é que você vai fazer medicina no Brasil? Vai para o exterior, ou vai para não sei aonde. Então, assim, existe isso do inimigo comum, né? Isso é uma estratégia de propaganda. Cria-se um cenário caótico, né? Cria-se um inimigo comum, que é o agente desse cenário caótico, né? E depois se oferece a solução, né? Isso desperta uma série de angústias em vocês, né? Então vocês ficam de fato angustiados. Por quê? Porque não sabe exatamente que prova que vai avaliá-los no final do período, não se sabe exatamente como que o mercado vai absorver vocês, que é outra coisa que eu escuto, né? Como é que está o mercado para medicina e o mercado para determinada especialidade, né? Bom, isso aí é o tempo todo, né? E faculdades onde vocês convivem com pessoas de mau caráter, né? Mau caráter mesmo, pessoas que vivem fazendo esquema de fraude e que fraudam mesmo. E aí vocês vão fazer uma prova onde há a suposição de que há fraude. Porque vocês sabem, vocês veem, né? Vocês colam também. Né? E estou falando para quem cola. Né? Quem cola está fraudando. Então, é intuitivo imaginar que os processos de avaliação também terão alguns esquemas de cola. Né? Não é o mesmo tipo de cola, porque um não passa para o outro, porque vocês estão competindo, mas, né, a fraude está aí. Né? Então, olha que ambiente tenso, né? Olha que ambiente ruim, né? Quando a gente começa a pensar, né? Quem decide viver isso e respirar isso. Né? Parece que é um problema, né? Assim, que a vida é um problema, que a vida acadêmica é um problema. Né? Então, por que eu estou fazendo essa live com esse tema, né? ENARE, ENAMED, ENAD e outras provas, né? Porque esse contexto, né, dessas provas, mais a promessa do apocalipse, né, mais as promessas de encurtar o caminho para ter êxito. E aí coloca-se o êxito como um prazer sensorial, físico, né? Ou financeiro e material, né? Isso tem uma tendência disso se inclinar para o caos, né? Aí de fato para o caos já é muito grande, né? Quando você começa a fazer medicina, já pensando, né, em como fraudar, enfim, porque todo mundo frauda, e aí vem uma prova, você não sabe exatamente como é que ela é, e aí o caminho tradicional te parece muito custoso, né? Que é fazer uma residência, depois outra residência, depois seguir alguém durante um tempo, né? Ganhando menos, abrindo mão de uma série, né, de realizações imediatas, né? Enquanto, por outro lado, a promessa é de que se você pode ganhar 100 mil por mês, né? Vocês já viram isso, né? Ganhe 100 mil por mês com consultas particulares. Né? Se você não tem... me lembra aí dessas promessas que eu não lembro, assim. Mas tem umas coisas assim, se você não tem, sei lá, cobra menos do que R$1.000 na consulta e não tem 200 pacientes marcados por mês, é porque você não sabe se posicionar na internet. Aí também já entra essa história de que aluno tem que se posicionar na internet, né? Aluno tem que estudar medicina, pô. Aluno não tem que se posicionar na internet, aluno tem que se posicionar na faculdade, estudando medicina. E aí vem essa promessa de que o network, né? Aí é outro problema, né? Porque tem que fazer network. Se você não tem network, você não vai... Como se por um acaso, né, se você tivesse... O Felipe perguntou se a live vai ficar salva. Vai, cara, com certeza. Então, assim, aí começa a promessa de network, né? Como se você precisasse fazer durante a graduação um network, porque alguém um dia vai te dar uma baita oportunidade de trabalho. Aí as coisas começam a ficar contrastantes, né? Bom, a medicina está ruim, o mercado está ruim, mas tem um tal de um network que vai te fazer ter um caminho fácil depois, né? A medicina está ruim,
Então eu vou estudar menos e vou me dar melhor, né? Percebe como é que o negócio fica esquisito? Tá? O mercado está muito ruim. Beleza, então se eu estudar menos eu vou ficar melhor? Não tem como. O mercado está muito ruim, mas estão te prometendo aí ganhar 100 mil por mês em consulta. Olha, vocês vão ficar malucos, entendeu? Se vocês seguirem nisso aí, né? Então, para finalizar aqui essa história, essa live, né? Aliás, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Mas para finalizar essa live, essa conversa, o cenário não está tão caótico, tá? Muito pelo contrário, né? O cenário atual ele é próspero, né? Ele é um bom cenário, ele está longe de estar caótico, né? Não tem. Nós apenas vivemos os problemas da nossa época. Tá? Isso tinha que ser óbvio dentro de uma universidade, né? Nós somos as pessoas que iremos enfrentar os problemas da nossa época, como aconteceu há 20 anos, como aconteceu há 50, 100 anos. Eu tenho aqui o livro do Zé Ramos, de semiologia. O prefácio de 1970, ele estava reclamando que os alunos não faziam mais anamnese. Estou falando de 1970. Então, você acha que eu posso chegar e falar assim, não, porque em 1970 os médicos examinavam e faziam anamnese, e ele já estava reclamando que não, tem um registro histórico disso. Posso até printar e botar depois para vocês. A Luísa está falando da história de network. Claro, esse negócio de network, enfim, uma confusão danada. Mas, enfim, então a gente acreditar, né, que, poxa, não, porque na minha época, né, vocês imaginem, por exemplo, a gente está em 2025, né, todo mundo aqui, preste atenção no que eu vou falar. Vocês imaginam, por exemplo, que em 2050 vocês vão falar assim, não, porque na minha época, em 2025, era tudo muito bom, as pessoas eram honestas, enfim, todo mundo queria estudar, os médicos examinavam. Não vai falar assim, ninguém vai falar isso, porque não é assim, né? Cada época tem ali as suas dores, né? E a gente está aqui para quê? Para resolver as dores da nossa época, né? Com bom humor, né? Com tranquilidade, porque não tem um ambiente, não existe um ambiente caótico desse jeito. Olha, a gente não está em guerra. Todo mundo, a maioria das pessoas aqui, né, tem o que comer. Enfim, estou exagerando um pouco, mas assim, né, não estou exagerando não. Então vamos pensar sério. Todo mundo aqui tem uma perspectiva, está numa graduação, pessoal da medicina, vocês vão fazer medicina, vocês vão ter uma profissão, vão ter um diploma. Tá? Vocês vão ter trabalho quando vocês se formarem, entendeu? Vão ter, tenho certeza. Tá? Vão ter um trabalho que vai custar, né? Ele vai pagar, mas vai custar. Você vai precisar cumprir horário, você vai precisar ser educado, se vestir bem, você vai precisar trabalhar, acredita nisso? Eu vou falar uma coisa aqui difícil de acreditar, mas depois, você quando arrumar um trabalho, você vai precisar trabalhar. Olha só, que coisa. E aí trabalhar, dá trabalho, né? Cansa. Não é um tapete vermelho estendido para você desfrutar do trabalho. Não é assim. Eu tenho 20 anos de formado, tem 20 anos que eu uso um jaleco, né? Olha, são 19 anos e 11 meses de luta, né? E um mês ali de tranquilidade. Vamos pensar assim, todas as vezes que eu boto meu jaleco para trabalhar, dá trabalho, pô. Né? Tem pacientes, as pessoas ficam doentes, né? Eu escolhi fazer isso. Eu entro na vida das pessoas no pior momento da vida delas, né? Hoje atendi uma moça, uma paciente muito, muito educada, muito, muito especial, né, que estava com um problema sério de saúde, e eu vi como foi genuíno o agradecimento que ela fez a mim. Né? Poxa, obrigado, você me ajudou muito, sabe? Poxa, né, isso é maravilhoso. Por quê? E aí, vamos aqui cair onde eu quero cair, né? Por quê? Porque são esses contatos humanos e o contato com as humanidades que justamente são o antídoto para essa fadiga. Porque no final das contas, tudo isso que eu estou falando cansa. Né? Vocês ficam cansados. Vocês não ficam cansados da faculdade em si. Vocês ficam cansados desse caos instalado, né? E dessa promessa apocalíptica. Né? Isso cansa. Né? Isso dá uma fadiga. Como o professor Ricardo Bastos fala, né? É uma fadiga moral. Né? É uma fadiga, assim, é uma fadiga moral em dois aspectos. Primeiro, você fica de baixo astral mesmo, né? Você fica ali se sentindo impotente. E outra, você começa a questionar
se ser um médico virtuoso, ou seja, com bons hábitos, vale a pena. Aí você começa a questionar se vale a pena. E aí qual que é a pena? Né? Já que o que a faculdade te promete, né? O que a medicina te promete é uma vida de trabalho. Né? O que vale a pena? Você só vai perceber o que vale a pena se você entrar em contato de fato com as pessoas. Né? Porque são essas pessoas que vão te dar o antídoto para essa fadiga e você vai ter um descanso psicológico. Né? Existem 3 tipos de descanso. Eu já falei, já gravei uma live sobre isso. Acho que até apagaram. Né? O Spotify apagou um monte de live minha porque eu usava músicas. Não sei se vocês lembram. Quem é dessa época aqui? Eu pegava o início de umas músicas e botava. O Spotify agora está rastreando isso e está apagando minhas lives, meus podcasts, meus episódios. Mas no YouTube tem tudo, de qualquer maneira. E um dia eu vou compilar isso tudo. Quando chegar em 200, vou fazer um grande pacotão, vou botar em alguma plataforma aí. E sei lá o que eu vou fazer, mas eu vou tentar resumir ou transformar em livro, alguma coisa eu vou fazer. Com esse negócio de inteligência artificial fica muito mais fácil. Mas né, existem 3 tipos de descanso. Né? O descanso físico, né, quando você está cansado, é um tipo de descanso mesmo. Né? Você está cansado, ali você precisa descansar, precisa dormir. Né? E aí, o que você precisa fazer quando você está cansado fisicamente? Você tem que deitar e dormir. Esse é um tipo. Existe um outro descanso, que é o descanso psicológico. Né? E esse descanso psicológico que é o antídoto para essa fadiga que a gente está vivendo. Que vocês estão vivendo. Eu não estou vivendo isso. Isso eu posso dizer para vocês. Aliás, quem é da comunidade de medicina intuitiva, que me encontra aí né, com frequência, já tem aí mais de 200 encontros, sabe. Né, sabe de fato que eu não vivo isso. E que muitos membros né, também não vivem isso, né, porque tem justamente, né, sabe ali qual é o escape do descanso psicológico. Descanso psicológico é aquele momento onde né, você muda a perspectiva, você tem uma mudança do ângulo da câmera, né, e você sai ali do senso comum, aí eu vou chamar isso de senso comum, e você olha aquela situação e vê que existe um valor, né, não necessariamente um preço, mas existe um valor imenso quando um paciente chega para você e ele se confidencia, porque isso é uma humanidade, né, e nesse momento você é despertado em algo dentro de você, né, e quando você vê que você tem uma ação social, né, num local, num determinado espaço de tempo, em determinado momento, e que você é importante para a vida das outras pessoas, né, você descansa. Você descansa mesmo. Né? Ou quando você está do lado de pessoas que já atingiram essa fase, você também descansa. Né? E aí também você precisa escolher com quem você vai andar. Porque aí eu até botei isso hoje nos stories. Né? Se tem um sujeito que só fala de mulher, que só fala de dinheiro e fala mal dos outros ou das coisas, foge dessa pessoa. Essa pessoa, ela vai te fazer mal, é óbvio isso. Ela não vai te ensinar a descansar. Né? E existem bons médicos, bons professores em vários lugares do Brasil que eles estão satisfeitos com a profissão. E existe a possibilidade de você ficar satisfeito ou satisfeita também com a sua profissão, ainda que você não fique milionário. Pelo amor de Deus, ganhar 100 mil por mês. Ó, eu tô longe disso, pelo amor, assim, como assim, eu atendo consultório né, de plano de saúde, eu trabalho em faculdade, não vou reclamar do meu trabalho na faculdade, não, é muito bom, né, eu sou muito bem né, valorizado e remunerado, eu sou satisfeito com isso, não estou chorando miséria, mas né, nunca esteve no meu horizonte, né, tanto apego né, pelos bens materiais, é óbvio que os bens materiais são bem-vindos e necessários, né? Enquanto você tiver, maravilha, mas se um dia né, a gente for ganhar menos, você está ganhando menos, beleza. E tudo bem, vamos viver com menos. Já conversei com a minha esposa várias vezes sobre isso. Se eu perder meu emprego na faculdade, se meu movimento diminuir por causa da concorrência, nós vamos viver com o que a gente ganhar. Né? Não tem muito o que discutir. Eu tenho 4 filhos, entendeu? Né? Não tenho o menor incômodo, o menor medo disso. Vivo tranquilamente com muito menos, né? Que o Marx falou, né? Chegar em casa e receber um abraço da família, claro que revigora. Essa é uma das maneiras de você descansar psicologicamente, que é ordenar as coisas, né? Então, eu busco meus filhos na escola. Hoje eu estava lá sentado vendo minhas crianças brincarem, né? Cara, é uma coisa maravilhosa. Eu estava vendo uma criancinha correndo atrás da outra, brincando de pique, né? É um sorriso espontâneo que você vê naquilo ali, sabe?
Então isso revigora também, né? Isso é uma maneira. Então existe o descanso físico, que eu falei, o descanso psicológico e o descanso biográfico, né? Também. O que é o descanso biográfico? Você entrar em contato com biografias, né? De pessoas satisfeitas, de boas pessoas, né? De pessoas que construíram uma vida virtuosa. Sugiro muito que vocês leiam o livro do Dr. Ernesto Confinho, um médico guatemalteco. Cara, pior cenário do que ele enfrentou, não tem como. Ele foi médico da Guatemala na época que as pessoas morriam de fome e de tuberculose. O cara foi lá e teve uma vida virtuosa. Olha que maravilha. Então, nós não estamos num ambiente de previsão apocalíptica. Não estamos, assim. No Brasil a gente não está. Né? Um médico que resolveu fazer uma faculdade sem essa obsessão por prova, né? Que decidir por não fraudar. Tá? Como eu falei no começo da live, não ficar colando, não ficar fraudando, não ficar pensando, né, em como se dar bem. Né? Seguir um bom professor. Tá? Fazer uma boa residência, uma boa pós-graduação, né? Procurar encontrar, né? Com o objetivo de aprender, se instalar no lugar e decidir trabalhar. Né? Trabalhar, né? Não é desfilar. Decidir trabalhar, esse cara vai ficar satisfeito, essa moça vai ficar satisfeita. Não tem a menor dúvida disso. Mas como que se consegue chegar nesse ponto? Né? Como que se consegue? No contato com as humanidades. Não tem outro jeito. Porque o ensino técnico ele não caminha para isso. Né? E o contato com as humanidades se dá a partir do contato com o paciente. Que é se envolver com o caso a caso, se envolver com as pessoas. Hoje eu atendi um caso, né, com os meus internos, estava eu e 7 internos, que eu gostaria muito que eles dessem relevância. Porque foi um caso que, a mim, foi um descanso psicológico, assim. Eu cheguei em casa, assim, em êxtase. Né? Um senhor, um idoso, que pediu uma consulta de encaixe, porque ele estava com um caroço na barriga. Né? E, na verdade, ele mesmo se palpando, ele palpava a aorta dele. Ele sentia pulsar. Né? Esse era o medo dele. A queixa principal era o caroço, mas o estímulo iatrotrópico, a preocupação principal, era de ser câncer. E ele não falou isso. Oi. Opa. Ele não falou isso. Eu tô com medo de ser câncer. Mas eu saquei, porque é um idoso, eu tenho experiência com isso. Eu falei para ele, olha, não é câncer, pode ficar tranquilo. Ele relaxou. Entendeu? E olha que coisa maravilhosa. Olha que consulta relativamente, não precisa do house para isso. Mas olha que coisa bonita. Você atende um senhor que vai até você com medo. Você examina, você ouve a história, você acolhe. E você fala, olha, não precisa ter medo. E essa pessoa vai para casa melhor. Isso é um motivo, isso não tem preço. Isso é precificado, porque a gente não faz isso de graça, mas isso não tem preço, por outro lado. Por quê? Porque o valor disso é inestimável. Entendeu? Se você não consegue enxergar isso, a chance de você estar entrando num processo de fadiga moral é muito grande, né? Você fadigar. Então é isso, né? O caminho é a introdução das humanidades, né? Na discussão dos casos. Né? Não tem a menor dúvida disso. Então procurem pessoas que façam isso. Né? E não tem como eu não falar da comunidade. Né? A gente faz na comunidade de medicina intuitiva discussões como luzes que vêm de fora, que a gente chama outros profissionais. Um dia desse a gente discutiu um caso com um cantor de ópera, sobre voz, né? A gente tem uma metodologia chamada Flor do Lácio, que é um poema, um trecho. A última foi a carta do Pero Vaz de Caminha, a gente discutiu um caso clínico, sempre com um caso clínico. Né? Isso revigora. Né? O Lucas falou, o problema são as promessas. Promessas voltadas apenas ao retorno financeiro, como se medicina fosse apenas isso. Atrelar sucesso pessoal dentro da medicina ao retorno financeiro é um problema, um grande erro mesmo. Não tenho a menor dúvida disso, né? O João Marcos, meu amigo neurologista, falou, ele estava diante de alguém melhor do que o Raul. O João Marcos é um mentiroso, ele combinou de jantar comigo na sexta-feira e não foi. Jantamos eu, mais um grupo de pessoas, dentre essas pessoas, uma pessoa muito famosa, que eu não vou falar aqui quem foi. Mas estava lá e o João Marcos mentiu e não foi. O João Marcos também é muito famoso, mas... Enfim. Então, assim, vocês estão entendendo como é que é? Vocês precisam dar proporção às coisas? Então eu vou repetir aqui, vou resumir. Não é o fim do mundo. Não existe uma perspectiva apocalíptica para a medicina. Não existe. Olha, dá um exemplo aqui. Um rapaz, uma moça que fizer pediatria, por exemplo, e que for para o interior, vai se estabelecer e vai ter uma vida digna.
Assim, se conseguir ordenar ali a importância do material, né? Vai ficar milionário? Não, mas não precisa. Né? Não precisa ficar milionário. Né? Bom, era isso que eu queria falar hoje. Acabou, né, meia hora de live, não estava querendo fazer esse tempo todo. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário final? Que eu agora vou fazer exercício. Também preciso, né? Beleza, galera? Então é isso. Eu queria dar essa mensagem aí. De que não tá caótico. Não tá mesmo. Tá? Um abraço a todos. Até a próxima.